Olá, bom dia a todos. Meu nome é Andréia Vasso, professora da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro, e hoje estamos começando a nossa Feira de Ciências, a primeira Feira de Ciências do Clube Decolar e o Núcleo de Pesquisa do MAIPSE, da Universidade do Mato Grosso. Estamos aqui para convidar vocês a participar do nosso evento nessa semana. Teremos várias palestras, hoje começando com a palestra do professor Dr. Pedro Dornelles, mais tarde temos a palestra da professora Tarci, com vários assuntos voltados para a sustentabilidade. O tema da nossa feira é sustentabilidade porque o futuro é agora, com o objetivo da gente trabalhar essa temática dentro da escola e levar ainda para a nossa região. A nossa feira, por ser virtual, teve uma abrangência um pouco maior, o que a pandemia nos permitiu ir a um pouco mais das nossas fronteiras do município. Nós temos trabalhos sendo apresentados da nossa região e de algumas regiões no entorno. Hoje estamos aqui para dar início ao evento, então temos aqui participando com a gente a nossa assessora Karen, o nosso diretor Isane, nossa coordenadora Catiana e todos vocês que estão nas salas de aula assistindo o nosso evento. Agora eu convido a professora Karen para fazer a sua fala inicial e a gente dá início às nossas atividades. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de parabenizar pela organização da feira. É algo inovador que está acontecendo no nosso município, então, obrigado, professora Andréia, por esse empenho. Dizer a todos presentes que essa feira seja um sucesso, agradecer as pessoas que vão palestrar hoje, que a gente sabe da importância, sabe que o tempo de vocês é bastante concorrido, então, por essa disponibilidade para que os nossos alunos possam ouvir. A gente é meio complicado, né, participar de uma feira virtual assim, sem um contato das pessoas, é algo inovador, né, que nós precisamos nos acostumar, e eu acho que é uma questão que veio para ficar. Então, sejam todos bem-vindos, agradecer aos palestrantes de hoje, dizer que essa semana seja abençoada e que tenha muito sucesso em todo esse empenho. E os alunos, parabéns pela dedicação, por terem se disponibilizado a fazer essas pesquisas, e eu tenho certeza que será um sucesso. Muito obrigada e bom dia. Obrigada, Karen, pela fala. Então, assim, a feira realmente foi um desafio, é inovador, e nós temos que nos adaptar, né? A nova realidade não é porque a gente ainda está com distanciamento que nós não faríamos, né, o evento. Então, a gente sabe de todos os desafios, mas, como você disse, né, os alunos se dispuseram, abraçaram essa ideia da gente tentar fazer, junto com a professora Sumaia, que é a minha parceira da Unemat. Então, assim, lembrando, né, que sem essa parceria da professora Sumaia, jamais essa feira teria acontecido. Todo o suporte que a gente está tendo, tanto do site, quanto os palestrantes, o professor Júlio César. Então, foi, assim, um trabalho de muitos, né? Então, ontem, o Ezequias, que é o nosso oficial aqui para a questão das mídias, né? Ele que teve todo o trabalho de fomentar esse site. Então, a gente está aí para trabalhar e tentar mobilizar os alunos, mesmo que com os desafios que a gente tem enfrentado. Então, agora, convidar o professor Isânio para fazer uma fala inicial também. Bom dia a todos. Quero dizer da satisfação de estar frente à gestão da escola, participando desse momento. Dizer que é muito importante estarmos presentes, né, nesses trabalhos, nessas atividades desenvolvidas. Então, de início, quero agradecer à professora Andréia por toda a dedicação que tem com nossos alunos, nossa escola. Quero agradecer a todos os colaboradores e demais pessoas que estão nos bastidores, que estão organizando essa feira para que seja um momento diferenciado dentro da nossa escola. Então, a professora Andréia aí já vem há alguns anos demonstrando um interesse bastante grande no desenvolvimento dos projetos, né, dentro do Clube Decolar. Então, quero desejar uma boa feira, né, para todos que estão desenvolvendo e também a todos que estão participando. Quero parabenizar os alunos por demonstrar esse interesse nesse momento e dizer que a escola está
né, à disposição de todos, sempre que precisar, a gente vai estar aqui para apoiar, né, nessas situações. Então, um bom trabalho, uma boa feira a todos. Muito obrigado. Obrigada, Isane, pela fala, pelo incentivo. Então, a gente sabe que o projeto dentro da nossa escola é um desafio, mas a gente aceita esse desafio e, junto com os alunos, né, e com os colegas que também aceitam esse desafio, a gente tem desenvolvido os projetos dentro da escola. O projeto dentro da escola a gente não faz sozinho, a gente precisa de parcerias, né? Então, é importante isso. Eu não sei se a Catiana já conseguiu entrar na sala. Acho que eu não sei se ela conseguiu. Senão, depois, a hora que ela entrar, a gente convida ela para fazer uma fala também. Pedro, se você quiser entrar, se apresentar, fazer uma fala inicial e a gente fazer uma conversa antes da tua apresentação. Olá, boa tarde, Andréia, demais presentes. Parabéns pelo evento, muito contente com o convite. Estou aqui à disposição. Como um bom gaúcho, um chimarrão. O Pedro, né, é nosso parceiro, já nos conhecemos esse ano através da professora Cleci, que é minha orientadora, e aí a gente vai se aproximando, e a pandemia nos permite essas aproximações de não ter fronteira. Então, a gente fica muito contente de conhecer os parceiros. O Pedro é professor da Universidade do Unipampa, ele também, como eu, é amante das feiras de ciências, né? E aí a gente tem encarado alguns desafios para a gente movimentar os alunos em função das feiras. Então, assim, a nossa escola, desde 2019, Pedro, a gente tem o Clube de Ciências Decolar, e desde lá a gente tem levado nossos alunos para as feiras, sejam regionais ou locais. E desde então a gente tem conseguido as bolsas, né, de iniciação científica para incentivar nossos alunos a pesquisa. E a nossa última conquista foi a amostra estadual. Levamos 2 bolsas, né, a nível de estado. Então, a gente está conseguindo projetar nossos alunos. Agora, o desafio vai ser a FEBRACE, né? Vamos nos inscrever e ver o que rola daqui para frente. Que legal. Sim, é um movimento muito interessante das feiras, né, Andréia? A gente vê o envolvimento dos estudantes, né? E aqui a gente tem uma experiência que todo ano tem um colega que vem contar para nós, olha, eu comecei o semestre perguntando para os alunos, colegas da universidade, né? O que levou eles a cursarem um curso superior, a escolherem a Unipampa, e muitos relatam que a Feira de Ciências. Participei da Feira de Ciências, conheci a Unipampa, e me preparei, fiz Enem, e estou cursando um curso superior, né? Então, isso é gratificante para nós, né? Então, a gente consegue estabelecer esse diálogo entre a escola e a universidade. E também, né, eu acho que o importante, né, da fala, da motivação da Andréia, né, é que as feiras, elas propiciam um ambiente a mais para o professor, né, para motivar o aluno a sair do ambiente da sala de aula, né, e pesquisar no ambiente externo, na comunidade, e relacionar com os conteúdos, né. Então, eu acho que faz toda a diferença. Apesar do trabalho que dá, né, Andréia, este resultado que nem tu coloca das bolsas é muito significativo, né? É um reconhecimento que vocês acabam adquirindo. Eu queria ver se o Júlio também conseguiu entrar na sala, que a Sumaia não vai entrar, que ela está sozinha com a bebê dela, ela preferiu só assistir. A minha maior parceira fugiu da transmissão ao vivo, que eu tenho quase certeza que foi isso, né? Ela fica nos bastidores e não quer aparecer, mas, assim, a Sumaia, ela é a professora da universidade, ela é professora de Química, ela é doutora em Química, e nós tivemos a felicidade de nos conhecer na Feira de Ciência em 2019, ela veio ser avaliadora no noturno, e de lá para cá a gente fez uma parceria, e ela tem sido, assim, muito importante para a questão do projeto, ele tomar outras projeções, e poder a gente certificar os alunos, poder certificar os professores, e também a gente está tentando aí para o próximo ano as bolsas para os professores também. Então, se a gente conseguir reverter esse corte, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia, quem sabe a gente consiga
Nós inscrevemos a proposta da nossa feira, que o edital do CNPq estava aberto, para o próximo ano, para a gente ter bolsas para os nossos alunos e também para os nossos professores que trabalham com projetos. Então, a gente tem mobilizado... Andréia, oi. Desculpa, só um minutinho, já volto, tá? Está tudo bem, em casa. Pedro. É assim, faz parte, não tem problema nenhum. Então, enquanto o Pedro não retorna, eu queria que a Catiana, não sei se Isane, a Catiana conseguiu entrar? Acho que não. Ela pode vir aqui no meu computador? Era se ela puder entrar aí. Só para ela fazer uma fala para os alunos. Para a gente começar. Não dá para a gente ver eles, não? Não dá, Karen, porque a gente abriu na sala para eles. A minha outra incentivadora, né, e apoiadora, que eu não poderia, né, deixar de falar, que os projetos, né, todas as ideias que eu tenho, eu já procuro ela para dizer, quero fazer isso e isso. E ela, assim, a gente dá um jeito. Então, assim, Catiana, seja bem-vinda. Agradecer toda a parceria, todo o incentivo que você dispõe, né, para o projeto. E seja bem-vinda à sala e pode fazer uma fala para os alunos enquanto o Pedro retorna. Bom dia, né? Estou correndo nas salas, dando suporte aí, porque tudo resolve não funcionar, né, na hora que precisa. Mas eu gostaria de parabenizar a iniciativa, né? De jeito que a gente fica até surpreso como a tecnologia é tão avançada, né? Nós, em vários lugares, ao mesmo tempo, estamos aí conversando e produzindo conhecimento, né? Que é o mais importante. Aqui estão todas as salas conectadas, todos os alunos assistindo essa abertura, né? Então, sejam bem-vindos todos, participem, aproveitem, né? Esse é um momento importante, é um momento único que marca a história, né? Futuramente vocês vão dizer assim, eu participei da primeira, né, feira e foi online, né? Pode parecer que não nesse momento, mas é algo diferente, algo inovador, e que a pandemia, ela também, né, nos ensinou isso. Tem lá, né, a parte triste, a gente perdeu várias pessoas que a gente gostava, mas esse lado também é algo muito inovador para a educação e veio contribuir. Então, assim, aproveitem, né? Cada palestra, hoje a gente tem mais 2 palestras depois vai ter os alunos apresentando. Então, é muito gratificante ver todo esse empenho, ver que está dando resultado e que nós estamos produzindo conhecimento, tá? Sejam bem-vindos a todos. Obrigada, Catiana. Então, o Júlio, será que conseguiu entrar para fazer uma fala? Não sei se ele está na sala de aula, aí fica complicado. Mas se ele conseguir entrar, aí ele fala. Catiana, se quiser chamar ele aí... Isso, depois... eu vou lá rapidinho, porque, assim, tem salas que estão com conexão atrasada. Estou indo lá. Tá. Então, Karen, a gente tem buscado essas parcerias, porque a gente acredita ser de fundamental importância, porque a escola sozinha não consegue fazer promover essas atividades que elas são um pouco maiores, né? Então, é importante a gente ter essas parcerias. E eu vejo que o nosso projeto, ele poderia, inclusive, ser uma política de Estado, né? A gente vê vários estados aí que têm políticas voltadas para clube de ciências e o que isso reflete dentro da escola, né? Eu vejo que os nossos alunos que participam do clube e os alunos que se envolvem com alguma pesquisa, com alguma temática, eles mudam, inclusive, o comportamento na participação em sala de aula. Então, há estudos, né, que comprovam essa mobilização deles em prol da ciência, e não é só por conta de a possibilidade de receber um incentivo financeiro, mas sim por aprender a buscar estratégias e também como que ele pode resolver problemas, às vezes, que a gente está envolvido na comunidade. Então, os nossos projetos hoje dentro do Clube de Ciências, eles têm trazido isso. O meu parceiro, ele não podia faltar, né? Bom dia a todos. Queria agradecer, então, a participação de todos, né? Cumprimentar a professora Karen, todos estão presentes aí, o palestrante também. Agradecer a participação de todos, dos alunos, né? Como a Catiana disse, é um evento que realmente vai entrar para a história. Fazer ciência não é fácil, e esse pontapé inicial aí na iniciação
básica, né, de ensino que nós trabalhamos é de grande importância. E eu creio que a partir desse momento, nossos alunos vão ter uma nova visão sobre ciência, sua participação nela, sua pesquisa, né, um novo olhar, uma nova maneira de trabalhar os conteúdos, né. Eu gostaria mesmo de realmente agradecer, e principalmente aqueles, os nossos colegas, né, que aceitaram aí o nosso convite, os palestrantes. Não foi fácil, todo mundo está aí cheio, com a agenda lotada, mas todo mundo deu o seu jeitinho e pôde contribuir da melhor forma. Obrigado, então, Andréia. Não foge ainda. A grande maioria das palestras, né, foi o Júlio César que organizou. Então, assim, o mérito da organização das palestras é dele, porque ele se envolveu, teve bastante trabalho, ajudou a gravar, o pessoal a gravar. Então, assim, a gente tem um grupo de pessoas, todos mestrandos ou doutorandos ou doutores, né? Então, a gente buscou um pessoal qualificado para trazer informação sobre sustentabilidade, porque nós precisamos nos preocupar com o planeta, né? Então, tem mais pessoas com a mesma preocupação e a gente juntou todos eles aqui nesse grupo, e eu agradeço muito, Júlio César, pelo trabalho que eu sei que deu, né? E pela parceria de sempre. Obrigado pelo convite, Andréia. Obrigado. Eu agradeço. Agora ele corre para a sala. Eu não sei se o Pedro conseguiu voltar ainda, acho que ainda não. Então, vamos ter que aguardar. Enquanto nós aguardamos, eu vou falar um pouquinho dos projetos que a gente tem desenvolvido dentro da escola, para que os alunos saibam, né? Então, a gente já está com o ano se encaminhando para o fim, né? Então, é importante que os alunos, principalmente alunos de primeiro e segundo ano, saibam que existe um clube de ciências na escola. Ele é coordenado por mim. Os professores que contribuem com o clube são a professora Maria Rita, a professora Adriana, o professor Júlio César, o professor Reginaldo, o professor João, tá? São os que mais se mobilizam durante o ano. Então, esse ano a gente fez todas as atividades do clube, elas foram online até o meio do ano. Essas atividades foram todas voltadas para a sustentabilidade. Então, nós conseguimos, da mesma forma que aqui para a feira, palestras para os nossos alunos participantes, onde todos se envolveram com essas palestras e atividades para que se mobilizassem a querer pesquisar algo referente à sustentabilidade. Então, o primeiro semestre do Clube de Ciências, a professora Lucinéia também, né, ela contribuiu também esse ano com nós, ela está colocando aqui um recadinho, só para a gente lembrar de todos, né, porque é muito importante a gente ser reconhecido quando a gente faz um trabalho tão desafiador quanto é esse projeto. Então, ele envolve muita dedicação, muita hora extra, a gente não consegue fazer essas atividades só no nosso horário de hora-atividade. Inscrever os alunos nas feiras, cada feira tem a sua modalidade, então, ele é sempre um desafio. Então, na feira estadual, nós somos premiados com o trabalho das meninas na ciência, então, a aluna do primeiro ano, a Bianca. Nós tivemos um grupo de alunos que trabalham com a horta escolar, né, que também foi premiado, que é da turma do segundo BV. Então, nós temos lá a Gabriele, o Marco, a Ludmila, que acabou indo para a escola militar, mas ela está trabalhando ainda no Clube de Ciências, então, é uma das bolsistas que foi contemplada na Feira do Rio Grande do Sul também. Então, a gente tem trabalhado bastante em prol da ciência dentro da escola, e é importante que os alunos que têm esse interesse, que gostam, venham nos procurar para que a gente convide vocês, explique mais detalhadamente como que funciona o clube e como que isso pode ser trabalhado para que a gente tenha outros alunos participando do clube. Porque a gente acredita que feira de ciências e clube de ciências, ele não pode ser algo obrigatório. O aluno que tem afinidade e interesse, ele tem que buscar participar por conta própria, porque aí o trabalho ele se mobiliza diferente, né? Então, a gente tem se desafiado a isso. E aqueles que estão sendo desafiados têm conseguido sucesso na sua pesquisa, nos seus projetos. Então, assim, o nosso clube de ciência ele tem um diferencial dos demais clubes que existem por aí afora. No estado de Mato Grosso só existe o nosso e um outro em Cuiabá, que ele tem atividades voltadas só para o novo ensino médio, então ele é um pouco diferente do nosso.
Então, o nosso Clube de Ciência ele tem o intuito de um trabalho científico, que os alunos sejam protagonistas do processo e eles sejam pesquisadores. E essa pesquisa tem algum impacto de alguma forma, seja dentro da escola ou fora da escola. Então, a diferença do nosso clube para os demais, ele não é um clube de ciências para a gente vir aqui fazer experimentos relacionados à área das ciências, por exemplo, que a grande maioria dos clubes são dessa forma. Então, o nosso objetivo maior do Clube de Ciências é que nossos alunos investiguem a temática sustentabilidade e que dentro dessa temática eles queiram investigar os problemas que acontecem dentro da nossa sociedade e a gente busque soluções, mesmo que essas soluções sejam soluções dentro da nossa comunidade ou apenas dentro da nossa escola. E a partir dessas pesquisas a gente possa aí projetar os nossos trabalhos e mostrar esses trabalhos nas feiras, né? Então, a nossa Feira de Ciências, ela aconteceu esse ano no formato virtual por conta que a pandemia não nos permitiu o formato presencial, embora vocês tenham voltado para a escola, né, 100%. A gente está organizando essa feira já faz alguns meses, então não era possível a gente agora, no último momento, transformar ela em presencial, já que a gente já tinha toda uma organização, as pessoas, os palestrantes convidados, né, e alunos de outras localidades também inscritos no trabalho. Então, eu quero também dizer a vocês que vocês vão poder acessar todas as palestras a partir da sua estreia, elas gravadas, né? Essas palestras vocês vão poder acessar e olhar e prestigiar o trabalho dos colegas que fizeram e se mobilizaram para apresentar, porque é um desafio. Nem todo mundo tem habilidade em fazer vídeos, e todos se desafiaram a fazer os vídeos, fazer a pesquisa, fazer o banner. Então, é toda uma construção, não é simplesmente vir aqui apresentar. Então, é bastante trabalho, bastante envolvimento. Então, agradecer a todos os professores que orientaram esses alunos, deram suporte e apoio, certo? E aqui a gente tem os palestrantes, né? Desculpem, a apresentação dos trabalhos, que vocês vão poder estar acessando pelo site. Então, todas as informações no site da feira. O site, ele foi alimentado pelo acadêmico Ezequias, tá, da Unemat, ele que se mobilizou para organizar. Ali nós temos as palestras e temos também os trabalhos que os alunos fizeram, né? Então, vocês podem estar acessando ali no site da feira todas as informações. Eu não consigo ver, o Pedro conseguiu voltar, Ezequias? Acho que não. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele. Ô, Andréia, a questão desse site para acessar os trabalhos, dá para colocar aqui no chat? Dá, peraí. Aguardar ele responder para ver se ele vai conseguir voltar. Pessoal, a gente vai aguardar o palestrante retornar, tá? Que ele precisou sair. E assim, palestra ao vivo é dessa forma, tá? Ah, voltou o Pedro. Faz parte. Mil perdões, Andréia. Atrasei. Não, eu estou conversando aqui, não tem problema não, Pedro. Fica à vontade, você, por favor, se apresente para que os nossos alunos conheçam você, saber que é nosso conterrâneo. Isso. Bom, então, eu sou o Pedro Dornelles, sou aqui professor da Universidade Federal do Pampa, do campus Bagé,
Bagé fica aqui bem no sul do Brasil, divisa com o Uruguai, o oposto do litoral da praia, né? Então a gente está na fronteira. Peço desculpa, estamos em casa, então dá esses imprevistos. Aqui em casa a gente tem um casalzinho de gêmeos, então crianças e correria, tá? Mas estamos aqui, tá? Então, eu e a Andréia, né, ela é gaúcha, né? Somos quase conterrâneos, porque ela é de Pelotas e eu sou de uma cidade próxima, né? Quando ela me falou, achei que a gente tinha feito faculdade na mesma universidade, mas não, ela é de Passo Fundo, orientada, né, por uma grande colega, que é a professora Cleci, né, que motivou esse contato. Agradeço aqui a Cleci por essa oportunidade, né, de estar interagindo com vocês. Eu estava pensando aqui, né, Cleci, desculpa, Andréia, é a minha primeira atividade com fuso horário, né, então quase para dizer que é uma atividade internacional, né? Então, para nós aqui são 9h29, tá? Então, a Cleci fez o convite para a Andréia, que participou ela como orientadora, os alunos da primeira FECIPampa, a Feira de Ciências nossa aqui do Pampa, na qual dou parabéns pelos trabalhos, e a qual tiveram destaque, temos alunos bolsistas daí no nosso projeto, né? E isso ficamos muito felizes. Então, o que nos motiva a vir aqui conversar um pouco. Bom, eu acho que a questão da feira, né? Nós, com o objetivo de vir aqui fazer uma fala, não podemos perder o foco, que o dia é dos alunos, né? O dia é dos apresentadores de trabalho. Então, eu organizei aqui uma mensagem bem rápida, tá? Não devo levar mais que 30 minutos, mas conversar um pouco com vocês, dialogar, e ao momento que vocês tiverem interesse, podem, a qualquer momento, fazerem perguntas. Então, eu vou colocar aqui uma apresentação, tá? Me confirma, faz favor, Andréia, se está aparecendo para vocês, que agora eu perdi a imagem do StreamYard. Alô, vocês estão vendo uma apresentação? Sim. Ótimo, então, obrigado. Então, aqui eu estou mesclando duas coisas. Provavelmente, né, a gente tem, então, estudantes assistindo essa atividade, quanto professores, orientadores e também os gestores que já falaram no início, né? Então, como o público é heterogêneo, eu organizei aqui um resultado de pesquisa que a gente tem, onde a gente fez um mapeamento dos elementos que envolvem uma feira de ciências e suas interligações. Então, a provocação aqui é a gente pensar o seguinte: quais são os objetivos de uma feira de ciências? Além disso, o que é uma feira de ciências? Tá? É difícil a gente responder rapidamente. Eu diria que a Feira de Ciências é um evento que transforma, muitas vezes, a vida dos alunos, a atividade profissional dos professores, e isso é o que a gente estava conversando antes, né? Então, é algo que motiva muito no início da trajetória dos estudantes da educação básica. Essas perguntas é de quase um conterrâneo de vocês. O professor Ivo Leite Filho, acho que muitos de vocês devem conhecer, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, numa conversa a gente estava com essas dúvidas. E daí nós resolvemos começar a pesquisar na literatura quais são os objetivos esperados por uma feira de ciências. O que significa uma feira de ciências? E daí nós resolvemos fazer alguns estudos e encontramos, num trabalho do INPEC, que é um Encontro Nacional de Ensino de Ciências, 24 trabalhos sobre feiras de ciências. Isso no período de 97 a 2015. Parece um número significativo, mas não. Por quê? Porque ocorreram muitos INPECs. Para vocês terem uma ideia, de 97 até 2005, foram vários, porque ocorrem de 2 em 2 anos. Tá? Então, e aí cada evento desses tem no mínimo 500 trabalhos apresentados. Então, encontramos um número muito pequeno de trabalhos. Outro trabalho
Pereira, 2019, que é de uma aluna minha de mestrado. Ela pesquisou em várias revistas de ensino de ciências e achou apenas 6 artigos. Aí nós identificamos, opa, vale a pena a gente fazer um trabalho sobre feiras de ciências. Aí nós pesquisamos aonde estão as dissertações e teses de doutorado sobre dissertações e teses que falem sobre feiras de ciências durante todo o período do Brasil, né? Então, quer dizer, a gente não pensou em, vamos olhar nos últimos 10, 20 anos. Vamos deixar até 2020. E aí nós encontramos um total de 124 trabalhos, desses distribuídos em 111 dissertações e 13 teses. Tá? Vocês visualizam aqui no canto direito inferior um gráfico que mostra, felizmente, uma tendência de aumento de trabalhos. Tá? Então, inicialmente, eram muito poucos trabalhos, lá na década de 90, não passavam de 2, 3 trabalhos, e quando chegou em 2008 para 2012, em média de 5 trabalhos, depois foi aumentando. Trabalhos que eu digo, mestrandos, doutorado e doutorandos que concluíram uma dissertação, uma tese que envolvesse feira de ciências. Para nossa satisfação, e aí aqui do Rio Grande do Sul, nós encontramos o trabalho do professor Ronaldo Mancuso, que até ele o mestrado dele não foi no Sul, foi em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né, mas foi na região Sul, no estado de Santa Catarina. Em 1993, foi a primeira dissertação de mestrado sobre feiras de ciências defendida no Brasil. Bom, ainda em números, nós temos aqui a distribuição por estado. Então, São Paulo, nós encontramos 20 trabalhos, Mato Grosso encontramos 4, em breve, né, Andréia, vai ter mais uma tese de doutorado, aí, né, a gente está atualizando a tabela, né, então, a gente vendo... mas o interessante que o pessoal chama atenção também é que o movimento de feiras de ciências no Brasil, ele começou em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E, felizmente, ele está se expandindo para todo o país. Tá? Isto, a realização de feiras. Então, quando eu estou falando nesses números, eu não estou falando do número de feiras de ciências que ocorrem nas escolas e nas universidades. Eu estou falando do número de trabalhos de mestrado ou doutorado que foram concluídos. Bom, dada essa visão geral, só para vocês terem uma ideia de onde que saem esses resultados, nós voltamos para as questões investigadas. Então, o que está sendo denominado de feira de ciências é realmente uma feira de ciências? Por que o Pedro está batendo nessa pergunta? Porque, infelizmente, muitas feiras de ciências, elas têm um caráter demonstrativo, não é investigativo. Parabéns pelo tema da feira de vocês. Vocês já trazem a sustentabilidade no próprio tema da feira. Vocês já provocam o aluno desenvolver uma investigação. Muitas vezes a feira de ciências, os alunos montam um experimento na véspera e pegam alguma coisa que já tem todos os passos prontos ali na internet. Isso para nós é uma feira com um experimento demonstrativo. E nós esperamos que se fosse uma feira com caráter investigativo. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, mas o que a gente espera de uma feira de ciências? Que aí entra a questão dos resultados. Bom, vou falar primeiro dos resultados. Aqui tem uma referência que é de um trabalho internacional que fala sobre a evolução das feiras de ciências nos Estados Unidos. Tá? E aí nós encontramos lá um conjunto de objetivos, sintetizamos em 10, mas parece-nos que são os mais importantes para nós no momento. Então, já aparece clubes de ciências, Andréia, no primeiro objetivo. Envolver os alunos em experimentos práticos, no ensino de ciências, em sala de aula, em clubes de ciências, em turno inverso e em espaços não formais de ensino. O que é? São experimentos
a gente espera que tenha experimentos práticos e que ele esteja na sala de aula ou fora da sala de aula sendo desenvolvido. E eu dou parabéns para vocês, eu acho que colocar em articulação com o Clube de Ciências da escola é uma iniciativa muito louvável. Segundo objetivo, utilizar o contexto social dos estudantes. Interrelacionamento entre a escola, um outro objetivo importante, né? Então, muitas vezes eu digo assim, ó, não vai para a internet pesquisar um trabalho de feira de ciências. Sugestão para os alunos para as próximas feiras. Vai para a tua comunidade. Identifica um problema que a tua comunidade tem e que tu possa procurar, investigar, entender melhor e até mesmo, se possível, apresentar uma solução. Tornar a ciência mais significativa e influente na vida dos jovens. Despertar a importância da ciência, a importância do conhecimento científico na sua formação como cidadão. Promover sentimento de pertencimento. Então, como é legal, né, você assistir a apresentação de um aluno e aí o aluno, o nosso trabalho, o meu trabalho, eu fiz isto, né? Então, esse senso de pertencimento é muito interessante. Valorização do conhecimento científico em suas atividades cotidianas, o item 5. Estamos passando por um momento em que a ciência, às vezes, não é valorizada como deveria ser. Ontem estava assistindo televisão, jornal, e estava vendo a queda nos índices do Covid, né? E eu só vejo uma explicação, que é a vacina. E a vacina só foi possível em um tempo tão curto de tempo, pela cooperação internacional e pelo conhecimento científico produzido até aqui. Então, nós temos aí um exemplo clássico e prático, né, atualizado, da importância da ciência nas nossas vidas. Instigar a curiosidade, objetivo 6. 7, aprendizagem ativa. 8, fomentar a argumentação, o interesse pela cidadania. Promover a alfabetização científica. 9, despertar a criticidade dos métodos e resultados. Então, muitas vezes, o estudante ele é muito prático. Ele olha para o resultado dos experimentos, é isto. Não, será que é isso mesmo? Vou medir de novo, vou testar. A simples experiência de plantar um grãozinho de feijão, a experiência aquela com algodão, provavelmente vocês fazem aí, a gente faz aqui. Bom, mas vamos testar se colocar no sol, se tirar do sol, se colocar água todos os dias, se não colocar. Só que às vezes tu tá colocando água, só que um dia ele ficou lá e choveu, molhou, e aí tu disse que aquele dia tu não colocou água, mas na verdade tu tinha que levar em consideração que foi molhado. Então, tu olhar o contexto do teu experimento para ver se não teve um fator externo que interferiu no teu resultado. Então, ser crítico ao ponto de você mesmo criticar o teu resultado, ao ponto de avaliar se o teu resultado que tu está encontrando naquele momento realmente ele é válido ou não. Então, refazer o experimento, testar, para quando chegar no dia da apresentação, estar confiante, estar com argumentos e com justificativas e dados que suportam seus resultados. Então, aqui eu poderia ficar falando muito mais desses 10 objetivos, mas eu acho que é interessante passar um pouco para não me estender muito. Bom, daí nós conversando, eu e o professor Ivo, e aí a gente fez esse mapa aqui. Aqui uma fala um pouquinho mais para os professores. Então, a gente colocou feiras de ciências no centro e a gente se deu conta que as feiras envolvem muitas coisas. Sala de aula, clubes de ciências, turno inverso, ensino de ciências, contexto social, atividades interdisciplinares, iniciação científica, experimentação, inovação e tecnologia. E elas proporcionam aos professores, que eu estava falando antes, um ensino contextualizado, uma divulgação científica, uma formação continuada. Provavelmente, talvez, mas é uma intuição, não, a professora Andréia talvez buscou o doutorado, muitas vezes, pelo esse gosto pela pesquisa que foi alimentado com as feiras de ciências. Se não aconteceu com ela, a gente tem vários casos aqui em Bagé que sim.
né? Mas provavelmente as feiras de ciência é algo que lhe motivam a seguir a carreira acadêmica. Aos estudantes, principalmente, aprendizagem ativa. O professor se desloca da frente do quadro negro e fica dando aula durante 4 horas. O professor dá orientações, os alunos vão a campo pesquisar. Alfabetização científica, progresso social, argumentação. Então, isso vocês têm que estarem muito preparados, estudantes. Quando vocês vão apresentar um trabalho, sempre vai vir alguém fazer uma pergunta para contestar o seu trabalho. Porque a ciência é isso, a ciência é crítica. A ciência, a principal característica é com a comunidade altamente crítica. O Pedro vai lá apresentar um resultado sem dados, sem base, ele é criticado até mesmo antes de parar de falar. Já tem gente dizendo, olha, o que está sendo apresentado por Dornelles, geralmente por sobrenome retratado, é algo que não tem comprovação, é algo que já foi batido, já foi dito, sabe? Já foi amplamente discutido e, então, essa questão da argumentação é muito importante. E aí eu tenho que ir lá e apresentar, sim, já foi discutido, mas eu estou trazendo um fato novo, eu refiz o experimento, eu modifiquei isso e estou mostrando. Então, e aí a ciência aceita, avalia, né, e está aberta a mudanças, né? Então, pode ser que o cientista, ao mesmo tempo que ele é crítico, ele tem que ter uma mente aberta para aceitar que a sua opinião, talvez, o seu resultado, ele está sendo contestado por um outro resultado de outro colega, e o resultado do outro colega é melhor, e ele tem que vir a público e mudar de opinião. Olha, eu trabalhei muito tempo com essa técnica, mas a técnica de fulano se mostra mais promissora, eu estou mudando a técnica. Ou seja, ele tem que estar aberto à discussão e à colaboração com outros pesquisadores e, de certo modo, dizer, olha, o que eu fiz antes foi muito válido, era o que eu tinha de conhecimento no momento, mas hoje, com mais pesquisa, a gente pode mudar. Bom, e aí aqui embaixo a gente colocou, então, isso aqui que é interessantíssimo, né? O interrelacionamento entre escola, universidade, comunidade, senso comum. Então, é você na escola, assistindo o conteúdo curricular, se dando conta que isso pode ser utilizado para um problema prático da tua comunidade. Ou até mesmo o professor traz um problema, e aí você conversa com a comunidade, com seus pais, com seus avós, e traz um conhecimento que é o conhecimento do senso comum, e aí avalia, né? E muitas vezes o conhecimento do senso comum auxilia em exemplos, em contexto do conteúdo. Né? Então, não é aquela questão que dizer que o conhecimento científico é superior ao senso comum. Não. Os dois podem surgir um diálogo, né? E um complementar o outro. Temos vários exemplos disso. Eu vou dar um exemplo aqui. O que me motiva nas feiras de ciências foi que quando eu estava no ensino fundamental ainda, estava no 8º ano, desculpa, na época, só tinha até o oitavo ano, tinha uma feira de ciência na escola e a gente construiu uma chocadeira. Tá? Fui lá pegar uma caixa de papelão, tá? Hoje, avaliando, não era o melhor possibilidade, né, porque poderia ter dado até um curto-circuito, papelão não era bom. Pegamos uma caixa de papelão, colocamos ovos, colocamos uma lâmpada lá e pesquisamos um pouco, encontramos muito pouco material aos estudantes, na minha época, né, não tinha internet, né, a gente não tinha acesso a essa quantidade de informação que temos hoje, mas nós pesquisamos um livro da biblioteca e encontramos a chocadeira. Bueno, deu muito trabalho e, no final, não nasceu nenhum piloto. Tá? E aí, nós ficamos num momento muito chateados, né? Então, e a expectativa era muito grande. Eu lembro que a vice-diretora da escola gostou muito da ideia. A gente colocou na sala de professores, porque daí eles cuidavam e tal. E aí, despertou o interesse em saber por que não tinha funcionado. E aí eu perguntava, e na escola ninguém me respondeu. Sabe, a gente leu o livro, um professor, eu lembro que levou para casa o livro, leu o manual lá de como fazer. E aí um senhor que tinha trabalhado num aviário me falou um dia na rua, disse, vocês fizeram, tá, quantas vezes vocês viraram os ovos? Como é que vocês colocaram uma lâmpada?
Eu digo, não, a gente não virou nunca, a gente colocou os ovos. Pois é, mas a galinha faz isso, a galinha vira os ovos, porque para manter a temperatura uniforme, né? Então, vocês aqueceram os ovos só de um lado durante todo o tempo. Bueno, 2 mensagens. A primeira, o conhecimento estava na comunidade e não dentro da escola. Se eu tivesse conversado com esse senhor antes, talvez o experimento teria dado certo. Segundo, nasceu muitas ideias. A partir dali que eu comecei a gostar da ciência. Tá? Então, só dei um exemplo para vocês. Então, eu digo, não nasceu nenhum pinto, mas nasceu várias ideias e hoje eu sou físico e atribuo muito a esse experimento o meu gosto pela ciência. Bueno, aqui vou falar o que são ciências, o que é feiras de ciências. Bom, eu vou deixar essa apresentação para a Andréia, se alguém tiver interesse. Não vou ler aqui para não me estender, porque eu vou sintetizar num parágrafo anterior. Mas aqui é só porque no artigo que a gente publicou, os resultados dessa pesquisa, as dissertações e tal que nós encontramos, a gente faz essa síntese, tá? Então tá lá aquele texto. Mas, se eu tiver que usar poucas palavras, apresentaríamos a seguinte definição para a feira de ciências. Eventos que favorecem o diálogo entre o conhecimento científico e o conhecimento popular, para que o conhecimento crítico ou científico auxilie a superar uma compreensão ingênua de mundo e de ciência fragmentada e empirista. Então, o que a gente espera? É o diálogo entre o conhecimento científico e o popular, para o estudante se dar conta que a ciência não é fragmentada, é algo interdisciplinar, e que aquela compreensão ingênua que nós, seres humanos, infelizmente, umas vezes temos, de olhar alguma coisa e achar que aquilo ali a gente já domina, já sabe, muitas vezes a gente não sabe. Por quê? Porque nós temos uma compreensão ingênua de mundo, nós temos que ser mais críticos sobre aquilo. A Feira de Ciência propicia isso. Elas também promovem a apresentação e avaliação de investigações inovadoras dos estudantes da educação básica. Vem tantas ideias novas na feira de vocês, com certeza, né, André? Tantos experimentos que a gente jamais teria ideias que a gente poderia ter sugerido aos estudantes. Tá? E são espaços formais, não formais, né? E que expõem as novas ideias sobre o mundo natural, os mobiliza para aprender a resolver problemas, aumentam a consciência social e promovem seu envolvimento com problemas da comunidade. É uma repetição um pouco dos objetivos e do que eu falei até agora, sintetizando. Bueno, para finalizar, eu vou deixar uma mensagem aqui que eu acho que é muito importante. Qual é a sugestão para as próximas feiras, para os professores e alunos orientadores? Trabalhos mais investigativos e argumentativos do que demonstrativos. O argumentativos, quem gosta de epistemologia, quem quer estudar um pouco mais, tem o epistemólogo Tumen, que é muito bom, que eu gosto muito, que ele fala sobre o uso dos argumentos. Quantas vezes as pessoas querem nos convencer de alguma coisa com um argumento tão válido, não é válido, tão fraco, um argumento sem sustentação. Tu diz, tá, mas por que tu escolheu isso? Ah, porque não sei, porque eu gosto. Não, vamos achar uma justificativa por que isso. E aí vem da questão do argumento. Tu tem que ter um argumento para justificar tuas escolhas. E, bom, o que eu coloquei essas 3 caixinhas num trabalho de mestrado também de uma orientanda minha, da Andréia Pereira. A gente espera que no resumo, o resumo apresenta um problema que descreve uma investigação autoral. Então, o estudante tem que trazer uma investigação autoral, algo que ele identifique com o problema e que seja uma investigação dele. Não seja uma replicação de outros trabalhos já feitos. Ou que seja de outro, mas que tenha uma inovação. Ah, fulano fez o experimento tal. Achei tão interessante que achei importante replicar e ele plantou feijão e eu plantei milho. Então, a cultura de vocês provavelmente deve ter muita soja, talvez pouco feijão. Então, nós vimos lá no Rio Grande do Sul, era feijão, mas para nós aqui foi mais interessante reproduzir com soja. Bom, já tem uma questão autoral, né? Tá? Você também não precisa partir sempre do zero, mas mostrar que a tua investigação tem uma particularidade.
O resumo apresenta justificativas aceitáveis e relevantes para uma investigação ou atividade autoral. Então, por que tu está fazendo esse experimento? Eu estou fazendo porque na minha família eu identifiquei isso, porque na minha comunidade o problema é esse, e eu acho que a gente pode investigar na nossa escola. Então, tem muita coisa da alimentação, tem vários trabalhos interessantes. Bom, e aí, muitas vezes os trabalhos de feira de ciência apresentam uma lacuna. A pergunta é, os dados constituem evidências para os resultados apresentados? Então, tu tem dados para chegar no resultado? Muitas vezes, eu montei esse experimento, montei uma usina eólica e eu consigo ligar um LED. Aí tu pede para ligar o LED. Não, mas aqui eu não consigo ligar porque falta vento. Não, mas espera aí. Então, vamos testar. Tu teria ter colocado numa região que tivesse vento e testado. Mostra a foto, mostra o LED aceso, mostra a corrente que está sendo gerada, a tensão que está sendo gerada, e tu tem que trazer esses dados. Os resultados, as conclusões são coerentes entre si. Às vezes os trabalhos têm um resultado, mas as conclusões são diferentes dos resultados encontrados. Então, acho que isso é uma mensagem para vocês pensarem, como feiras de ciências, para nós cada vez mais termos trabalhos com o objetivo e a sintonia, por exemplo, da temática da feira de vocês. Então, provavelmente as orientações dos professores de vocês foi nessa linha, né? Procurem problemas que vocês podem tentar solucionar, trazer a questão da sustentabilidade, que está tão importante nesse momento. Bom, aqui por fim, então, as referências que eu citei, tá? Se alguém tiver interesse. Muito obrigado, Andréia. Nós que agradecemos, Pedro, pela tua disponibilidade, que eu sei que a agenda, porque as pessoas acham porque está no virtual que não trabalha, né? A gente trabalha 10 vezes mais, porque a gente chega a atender 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Até comentava com a Cleci essa semana, eu tenho uma apresentação essa semana e ficou no mesmo horário de aula. Eu disse para ela, não, eu preciso que reorganizem para o período da tarde, porque é na UPF, né? Porque eu disse para ela, o meu cérebro, ele não funciona 2 apresentações ou qualquer coisa ao mesmo tempo, eu preciso me dedicar ou para uma coisa ou para outra. Então, assim, eu sei do desafio que é a gente trabalhar de casa, né? Ainda mais, e aí a gente acaba meio que misturando as coisas. Então, assim, eu agradeço a tua disponibilidade, a tua colaboração, porque a gente, como eu disse, né? Nós que somos amantes das feiras e queremos uma feira científica e não uma mostra de trabalhos, é ainda mais desafiador, porque você tirar os alunos e professores da zona de conforto de pegar algo que já está pré-pronto, fica mais fácil. Então, o Clube de Ciências dentro da escola tem justamente esse intuito, né? É desafiar os alunos durante o ano a instigá-los, né, ao que pesquisar. O nosso foco tem sido sustentabilidade, como eu falei antes, porque a gente acredita que nós temos que nos preocupar com o planeta. Então, nós temos que levantar as problemáticas dentro da nossa comunidade e trazer isso para dentro da escola. E as nossas pesquisas têm sido voltadas, e também na questão de mobilizar em prol da ciência. Eu acredito que a gente tem que divulgar a ciência dentro da escola, mas divulgar a ciência com método científico, para que nossos alunos almejem uma carreira acadêmica, almejem uma carreira científica. Nós precisamos, eu falo, o cientista que está lá atuando dentro de uma empresa de fármaco, ele passou por um banco de escola. Em algum momento, ele se interessou pela ciência e foi buscar isso. E a nossa palestra que vem depois em seguida é justamente isso. A Trácia, ela é uma colaboradora do clube também, ela faz doutorado na área de fármacos, né? Então, ela tem uma pesquisa bem interessante a respeito de novos medicamentos e o quanto é desafiador fazer um remédio. E ela colocou isso para nós na palestra que ela veio dar no clube. Então, assim, o que eu fico feliz é a gente ter conseguido, durante esse ano, trazer esse olhar para a ciência para dentro da escola que nós não tínhamos. Então, o projeto, ele se faz ao longo do tempo. Então, a cada ano a gente tem agregado situações ao projeto que não se tinha dentro da escola. Então, nós não tínhamos nem sonho de conquistar bolsas para os nossos alunos, para eles serem incentivados a pesquisar, né? Então, essas parcerias têm sido fundamental importância para instigar os alunos na área das ciências, eles quererem buscar a carreira científica. Eu sempre falo isso para eles, né? Os alunos que eu tenho contato através do clube e os alunos que eu ministro as minhas aulas, que é de fundamental importância, a gente precisa de cientistas, né? E pessoas que acreditem na ciência e não que a Terra é plana.
Então, a gente salienta muito isso. Então, nós trabalhamos, inclusive, você falou das vacinas, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar a temática de fake news nas ciências, no Clube de Ciências, para justamente trazer essas informações. E eu falo para eles que a gente tem que aprender a questionar. Será que isso realmente é verdadeiro? Isso está sendo colocado dessa forma? Onde que eu vou buscar informação para não replicar uma notícia falsa? Então, todas essas informações, elas são fundamentais e a gente tem tido a oportunidade de trabalhar dentro da escola. A gente ainda está uma caminhada, no início da nossa caminhada, da investigação, de instigar os nossos alunos nessa caminhada, nossos professores. Então, é um processo gradativo que eu acredito que, para os próximos anos, a gente, pelo menos, tendo esse contato mais próximo com os alunos, a gente vai estar conseguindo melhores resultados, né? Então, eu agradeço muito, Pedro, a tua colaboração, a tua fala, porque a gente sabe a importância das feiras de ciências e a gente divulgar a ciência dentro da escola, dentro da universidade, fazer essa ponte entre a escola, a educação básica e a universidade, porque a gente, pelo menos quando eu era jovem, parecia que a universidade ela ficava num mundo totalmente à parte, né? E a gente quer trazer isso para escolas. Então, eu tenho bolsistas que trabalham junto comigo aqui dentro da escola, que vêm me ajudar com os alunos para fazer um Lattes, para ajudar a montar um trabalho de pesquisa, o que é um problema. Então, a gente está trazendo os alunos da universidade para dentro da escola, em parceria com a professora Sumaia, e a gente tem conseguido fazer essa ponte. Então, eles vislumbram hoje essa universidade mais dentro da escola. E eu acredito que isso vai ter resultado também nos próximos anos dentro da escola. Então, são reflexos positivos, né? Com certeza, André. Eu dou parabéns pelo trabalho de vocês, apesar de estar à distância. Quem sabe é o professor Ivo, né? Eu quero fazer uma visita. Eles têm um trabalho fantástico, né? Uma referência para nós. Quem sabe dar um pulinho aí e visitar vocês também no futuro. E ficamos aqui aguardando vocês também, né? Serão sempre bem recebidos. Então tá, quando for a Pelotas, a gente entra em contato para fazer uma conversa presencial, se conhecer, sair do virtual. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, tua disponibilidade, tuas contribuições. E a gente espera, eu digo, ano que vem, vamos fazer uma feira híbrida, porque eu não quero perder a oportunidade dessas falas das pessoas que às vezes não podem estar aqui. Então, a gente vai começar a fazer algo mesclado, né? Mesclar entre virtual e presencial, e a gente consegue um evento ainda mais completo do que a gente tinha em anos anteriores. Sim, nós também temos que aproveitar esse espaço, né? Mas também não perder o contato do presencial, né? Fazer algo híbrido mesmo. Isso, e você fez uma colocação antes, eu quero salientar que depois que eu participei da feira estadual aqui, né, em 2019, eu já tinha participado no mestrado como avaliadora, só que a perspectiva é outra quando você está participando como orientador e com aluno, né? E você tem outra visão. E eu olhei para aquilo ali e disse assim, eu quero isso para mim. Então, foi aí que surgiu, né, o doutorado da UPF, porque no Mato Grosso não tem na área, né? Não tem nenhum doutorado específico para a área da ciência. E foi onde a gente se encontrou e aí a gente sempre tem um momento que diz assim, não, isso aqui realmente ele vai ser bom para a escola, bom para os alunos, e eu tenho buscado fazer isso junto com meus colegas aqui dentro da escola. Certo, Pedro? Vou te liberar, vou fazer as coisas. Desculpa o imprevisto no início, mas... Não tem problema, não. Foi melhor eu sair e voltar do que eu fazer a coisa correndo, né, para sair. Então tá. Um abraço, então. Tudo de bom. Obrigada, Pedro. Até mais. Então, agora, pessoal, nós vamos dar início à nossa programação. Nós temos agora uma palestra com a professora Trace sobre os novos fármacos. Ela faz doutorado na Federal de Goiás. Ela é uma colaboradora do Clube de Ciências, como eu já falei. Ela já veio em outros momentos fazer uma fala aqui. E a gente espera que vocês aproveitem essa palestra também. A palestra dela está gravada. Se vocês tiverem algumas perguntas, podem estar colocando para os professores que a gente passa para elas. Em um outro momento, a gente pode estar respondendo as dúvidas de vocês, tá? Então, desejo um bom evento a todos, que as turmas possam aproveitar. Durante a semana que os professores, em algum momento, tragam os trabalhos que os colegas e os alunos produziram, para que a gente possa valorizar e incentivar os nossos alunos a pesquisa, a ciência, a investigação, assim como o professor Pedro falou.
Então, aproveitem esses momentos, nós temos palestrantes todos, como falei, ou mestrandos, ou doutorandos, ou doutores. Então, a gente buscou trazer pessoas qualificadas para falar de ciência dentro da escola. Aproveitem esse momento, é um momento único, e a gente com certeza vai ter outros, né? Então, aproveitem, principalmente os alunos de terceiro ano que estão saindo da escola, vão ter essas oportunidades em outras instituições, né? Então, aproveitem esse momento dentro da escola. Então, a Feira de Ciências está aberta e até sexta-feira a gente tem atividade. Um bom dia a todos e obrigado pela participação. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês se encontrem bem. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês, né, a pedido do professor Júlio César, nesse evento da Feira de Ciências. Muito bem, né? Agora eu estou compartilhando minha tela com vocês, então eu estou aqui hoje para falar nessa primeira Feira de Ciências com vocês, né? De um clube de ciências que vocês já participam, né? E o tema dessa feira é sustentabilidade, né? Porque o futuro é agora, né? Então, se queremos medidas sustentáveis aí para o futuro, temos que começar agora. O meu nome é Tracy Martina, sou servidora da Universidade Federal de Jataí e vou falar um pouquinho com vocês, né? Abordando aí um pouco da sustentabilidade no âmbito do desenvolvimento de moléculas bioativas, né? Quando a gente fala de sustentabilidade na pesquisa, a gente está falando aí principalmente de um conceito que é a química verde, né? Provavelmente vocês já ouviram falar aí desse conceito, mas hoje eu vou abordar um pouquinho mais a fundo com vocês esse conceito da química verde. Então, quando eu falo de moléculas bioativas, eu estou falando de algumas moléculas que têm efeitos sobre os organismos biológicos, né? Em especial, né, as moléculas de maior prestígio, né, são aquelas denominadas fármacos ou remédios, né? Então, esses fármacos, eles são frutos aí, né, de pesquisas, principalmente da área de química medicinal, né? Então, a química medicinal está aqui, né, como uma das geradoras de fármacos, né? Lógico que esses fármacos podem vir aí de produtos naturais, de micro-organismos, de plantas, né? Alguns fármacos são descobertos ao acaso, né? Por diversos fatores históricos. Então, esses fármacos, né, essas moléculas bioativas, são desenvolvidas a partir de várias fontes de moléculas, né? Sobre a química medicinal, em especial, né, trabalhamos com ensaios, né, abordando principalmente o bioisosterismo, a simplificação molecular, a hibridação molecular e a latenciação. Então, são técnicas utilizadas, né, para se obter o fármaco e essas moléculas bioativas, né? Evidentemente que a química computacional, os ensaios biológicos e as sínteses, né, elas vão trabalhar em conjunto para se obter essas biomoléculas, né? Então, a química medicinal vai trabalhar dentro desse espaço, né? Entre a parte computacional, a parte biológica e a síntese dos compostos, né? Quando eu falo síntese dos compostos, eu estou falando principalmente, né, sobre a obtenção de compostos inéditos, né? Que são aquelas moléculas bioativas, né? Então, a gente temos 4 principais estratégias, né? Como, por exemplo, o bioisosterismo. O bioisosterismo aí foi utilizado para produzir aí, né, o sildenafil, né, e alguns dos seus análogos, como o verdanafil, que na realidade o pessoal conhece isso aqui como comprimido azul ou Viagra. Então, é um dos medicamentos, né, um dos remédios que foram produzidos a partir dessa técnica de bioisosterismo. Por exemplo, também a hibridação molecular, né, a partir dessa técnica foi produzido aí um novo fármaco, né, a partir do paracetamol e do ácido acetilsalicílico. Então, quando eu falo que se produz a partir de uma técnica, eu estou falando que todos esses processos aqui envolvem reações químicas, né? E que essas reações, elas têm que ser muito bem planejadas
para que se tenha, né, uma obtenção sustentável dessas moléculas. Abordando um pouquinho, né, sobre medicamentos, os antibióticos, né, eles começaram a ser descritos a partir de 1912, né, e essa descrição dos antibióticos, ela foi evoluindo, né, onde se descreveu várias classes, né, e essas classes foram desenvolvidas a partir de várias gerações, né, então, por exemplo, temos a primeira geração de penicilinas, de cefalosporinas, e a obtenção desses antibióticos, muitos foram a partir de micro-organismos, outros de plantas e outros, né, a partir da síntese orgânica, né? Então, se a gente for pensar em uma linha do tempo, né, começou aí no ácido micofenólico, depois o mais famoso foram as sulfas e depois a penicilina G, a penicilina G e a cefalosporina C. Então, se vocês observarem, né, de 1912 até nos dias atuais, há o desenvolvimento de novos medicamentos, de novos fármacos. E a indústria farmacêutica tem que estar intimamente preocupada, né, com essas políticas para se obter esses compostos, né, de maneira mais sustentável, né. Para vocês terem uma ideia, né, sobre os novos medicamentos aprovados, né, em 2018 foram apenas 59 novos medicamentos, em 2019 48 e em 2020 apenas 53. Desses, né, apenas uma reformulação de antibiótico, né, em 2018, 4 novos antibióticos em 2019 e em 2020 não teve nenhum novo antibiótico, apenas 2 novas liberações dos antibióticos já descobertos em 2019. Né? Então, em 2018, teve uma reformulação da amicacina, né, por uma estratégia aí de produção de lipossomas. Né? Em 2019, os 4 novos antibióticos, né, foram destinados aí para tratar tuberculose, pneumonia, infecção de urina, né, do trato urinário. E esses antibióticos, em 2020, né, foram liberados para tratar aquelas pneumonias, né, porque houve um expressivo aumento no número de casos de pneumonia associada à internação hospitalar e também à ventilação mecânica, né. Então, todos esses antibióticos são moléculas, né, que são obtidas aí por algum dessas técnicas que eu falei com vocês, né, e essas técnicas aí, elas têm que visar o planejamento de moléculas que sejam desenvolvidas de maneira sustentável, né. Nos tempos da pandemia, né, pelo novo coronavírus, se observou um expressivo uso de antibióticos, né, mesmo que esses antibióticos não eram recomendados para o tratamento de uma infecção viral, né, os antibióticos são específicos para o tratamento de uma infecção bacteriana, então aí se teve um aumento, né, no número do uso, né, de antibióticos, né. Então o Brasil aí foi, né, o terceiro colocado quanto ao número de casos, ficando atrás apenas da Índia e dos Estados Unidos. Então aqui no Brasil se utilizou muitos antibióticos, né, mesmo a OMS destacando, né, que não era para usar esse antibiótico no tratamento empírico, né, quando não houvesse a necessidade, quando não houvesse infecção bacteriana instalada. E visando esse patamar, né, então se tem o uso expressivo de antibióticos, sabonetes, desinfetantes, tudo isso leva, né, a um aumento de uma resistência microbiana ambiental. Então, se você pensar a nível de ambiente, não só aquelas bactérias que causam doença ao homem foram afetadas, mas as bactérias também que estão presentes na água, no solo, em todo o ecossistema, essas bactérias foram impactadas, porque se expôs ela, né, a essa substância, seja sabonetes, seja desinfetantes ou antibióticos. Então, se teve, né, um aumento expressivo da resistência microbiana. Isso significa, né, que a ciência deve correr, né? Então, a ciência deve viabilizar a descoberta, né, e implementação de novos medicamentos, pois muito em breve, né, pode-se ter aí algumas bactérias que não vão conseguir ser combatidas com os antibióticos que se tem nos dias atuais, né? Então, essa resistência aos antimicrobianos nos dias atuais, né, é responsável aí por mais de 700 mil mortes em todo o mundo. Então, é um caso muito sério de resistência
aos antimicrobianos, né? E aí, esses impactos que a Covid-19 vai causar essa saúde pública mundial e também ao ambiente, né, vão ser mostrados com mais dados, mais números futuramente, né, quando essa pandemia acabar. Com isso, né, espera-se, né, um crescimento do mercado farmacêutico global, né, se tem uma necessidade global de novos medicamentos, né, eu destaquei aqui os antibióticos, mas também vou falar um pouquinho dos anti-inflamatórios, né, que são aí muito solicitados, né, muito utilizados nos dias atuais. E em 2018, né, só para ter uma marca aí, foram gastos 1,2 trilhão de dólares, né, no mercado farmacêutico. E espera-se, né, que em 2023 pode chegar a 1,5 trilhão, né? Então o mercado farmacêutico global sempre está crescendo. E aí, né, vocês devem estar se perguntando, será que esse mercado farmacêutico cresce, né, na mesma proporção da sustentabilidade? Então, essas foram perguntas e questionamentos realizados há muito tempo atrás, né? Então, a sustentabilidade vai visar principalmente estabilizar o clima, né, as populações e o consumo, para que tudo ande, né, de maneira bem certinha, para que nada ande em desequilíbrio, né? E aí, além dessa preservação dos recursos naturais, né, se visa, né, o desenvolvimento de maneira que não se agrida muito o ambiente, né, que o ambiente não seja impactado de maneira negativa, né. Então, essa sustentabilidade, né, vai se referir principalmente, né, ao sentido de ir e vir, fazer todos os processos, todo o desenvolvimento, sem que, né, o ambiente e os seres, né, que estão cercando a gente sofram ou que tenha que venha aí a ter um impacto negativo, né? Então, o mercado farmacêutico tende a desenvolver de acordo com a necessidade das populações, mas também ele tem que se desenvolver com sustentabilidade. E aí, né, os químicos e o pessoal que trabalha nessa área, indústria farmacêutica, né, os químicos de laboratório, de ciência básica, de pesquisa, né, ficaram preocupados. E aí começaram, né, a se discutir sobre uma química verde, ou green chemistry, que seria, né, uma química, processos químicos que não agredissem tanto os ambientes, os ecossistemas e os seres, né. Então, a química verde surgiu, né, como um novo direcionamento, né, para se ter uma redução do impacto da atividade química, né. Então, todas essas atividades e processos relacionados, né, com o processo racional de sustentabilidade foi chamado de química verde, né. Então, a química verde tem como um fundamento, né, a integração de todos os setores, tanto do setor industrial, do mercado farmacêutico, da indústria farmacêutica, como, né, no setor social, né, o povo como um todo, e também nas universidades e academia, né. E essa química verde sempre vai levar em consideração, né, os fatores socioambientais, né. Então, a química verde, né, começou a ser definida como a invenção, desenvolvimento e aplicação de produtos e processos químicos para se reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias perigosas, né? Então, essa aqui é uma das primeiras definições aí que a IUPAC trouxe, né, sobre essa química verde, que é a química que se almeja, né, para se ter um desenvolvimento de fármacos, né, de maneira sustentável, né? Outra definição que também foi aceita e bem descrita para a química verde, né, foi o desenho, desenvolvimento e implementação de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso e geração de substâncias nocivas à saúde humana e também ao ambiente, né? Então, para que se tenha aí processos que não degradem nem os ecossistemas e nem a saúde humana, né? E o interessante aqui dessa outra definição é falar sobre a eliminação, né, de resíduos, né? Então, se tem, né, que você eliminar a geração de resíduos é muito melhor do que você ter o resíduo e ter que tratar o resíduo, né? Várias empresas, várias universidades trabalham com plano de gerenciamento de resíduos químicos e biológicos. Então, envolve uma série de pessoas para que esse lixo, né, esse descarte, seja tratado de maneira adequada. Então, se seguir, né, esses
princípios que eu vou falar com vocês da química verde, vai se reduzir essencialmente toda essa geração de resíduos e vai diminuir aí um trabalho no futuro, né? Então, em 2003, né, a definição mais recente que eu cheguei a ler, né, dessa química verde é o desenvolvimento de produtos para aplicações sustentáveis e sua produção mediante transformações químicas que sejam energeticamente suficientes, ou seja, aquelas reações químicas, aqueles produtos, né, que não se sobra muito subproduto, muito resíduo. E também, né, que essas transformações químicas minimizem ou preferencialmente eliminem a formação de resíduos e o uso de solventes e reagentes tóxicos ou perigosos e utilizem fontes renováveis de matéria-prima toda vez que seja possível, né? Então, esse aqui é o desejado e é o que a Química Verde vem trazendo aí, tanto para o setor industrial, como acadêmico e também como social, né? Foi realizada uma pesquisa que vários estados do Brasil, né, acreditam que a poluição do ambiente acontece estritamente por conta de processos químicos, né, de indústrias ou do refinamento de petróleo. E nem sempre é assim, né? Então, a Química Verde vem mostrar aí que mesmo que se tenha a produção desses medicamentos, a pesquisa de novos medicamentos, ela trabalha com conceitos de sustentabilidade e que não vai, né, poluir no futuro esse ambiente, né? Então, os conceitos básicos dessa química verde, né, envolve aí tecnologias e produtos que não causam danos à saúde humana e nem ao ambiente, e aqui, né, a gente pode destacar a importância do planejamento, né, de rotas sintéticas, planejamento de obtenção de novos compostos, né, para que não se tenha aí danos à saúde humana, né, uso de recursos renováveis, né, preferencialmente do que os não renováveis, né, que se tenha melhor, né, maior eficiência energética e que se produza, né, aí materiais biodegradáveis ou que sejam recicláveis, né. E aí esses processos que envolvem essencialmente a química verde, né, fala do uso dessas fontes renováveis, né, ou que sejam recicláveis, dessa melhora energética, né, e evita o uso de substâncias, né, bioacumulativas ou tóxicas, né, porque não podemos esquecer aqui que para se trabalhar com química, na indústria farmacêutica ou na pesquisa, se tem, né, uma pessoa manipulando. Então, a preocupação com a saúde do manipulador, do pesquisador, do farmacêutico, é muito importante também, né? Então, se deve evitar essas substâncias. E por isso, o planejamento é essencial nessa fase, né? O planejamento envolve tanto estudos teóricos, bem como o uso de softwares e de outros programas, né? Algumas plataformas online, para que você planeje aí uma síntese de um produto. Dessa forma, né, a Química Verde trouxe, nos dias atuais, 12 princípios principais, né? Esses princípios da Química Verde vai obedecer, né, vai ligar aí mais ou menos isso que eu estou falando com vocês, e eles são, né, a prevenção dos resíduos, né? No caso, é melhor não gerar resíduo do que gerar resíduo e depois ter que tratar esse resíduo, né? A economia atômica, né? Então, se vê aí metodologias sintéticas mais eficientes, né? Que essa síntese, essa manipulação seja segura para os manipuladores, que se tenham produtos seguros, né? Solventes auxiliares, né? Aqueles solventes que são chamados de clorados, né? Eles não são aí, não fazem tão bem ao ambiente e nem aos pesquisadores, então se tem aí a possibilidade de usar solventes alternativos, que se tenha eficiência energética, né? Se tem aquelas fontes renováveis de matéria-prima, né? Que se evite, né, aí a destruição da matéria, né, dos resíduos, que se tenha uma catálise, né, um uso de catalisadores na quantidade certa, né, para não gerar muitos subprodutos, que sejam produtos, né, se gerados, produtos degradáveis, né, e que se faça aí uma análise do tempo real, né, contra a geração desses resíduos, né, e que essa química, né, ela seja segura aí para evitar, né, acidentes em laboratórios, né. Então, se tem aí 12 princípios dessa química verde.
A gente não vai trabalhar a fundo todos esses princípios, né? A gente poderia estar falando aqui horas e horas sobre cada um desses princípios, mas quero que vocês tenham em mente que são 12 princípios que regem essa química verde e que hoje, nos dias atuais, né, onde se tem aí tanta necessidade de descoberta, se usa muito esses princípios da química verde, né? O pessoal já tem uma conscientização. Todos os laboratórios usam química verde? Não usam, né? E tá aí a importância de vocês, né, verem essa necessidade do desenvolvimento sustentável agora, para que as próximas gerações de pesquisadores, de profissionais, né, desenvolvam essencialmente uma pesquisa, né, ou trabalho dentro dessa química verde. A química verde, nos dias de hoje, né, ela é um desafio para nós aqui do Brasil, né? O Brasil hoje passa por um processo controlado da compra de solventes e reagentes químicos, né? Então, muitas vezes você poderia praticar essa química verde com mais facilidade, mas por burocracias governamentais e alguns documentos, né? A compra de reagentes hoje no Brasil ela é muito restrita, né? Principalmente de solventes que não têm aí cloro, né? Então, por essa dificuldade, se tem esse desafio em fazer novos medicamentos, vista a necessidade da população, e, né, em contrapartida, desenvolver medicamentos dentro dos 12 princípios da química verde. Então, aqui a gente tem uma situação, né, de reflexão, né, e que todos os dias desafia todo mundo, né. Então, os desafios principais dessa química verde, né, e para nós também, é integrar, né, os princípios, os valores e as práticas, né, de desenvolvimento humano sustentável em todos os níveis da sociedade, né. Outro desafio é encorajar as mudanças, né, no comportamento, né, de todos e das gerações futuras também, e estimular a atitude, né, em toda a população, uma vez, né, que essas capacidades intelectuais, morais e culturais, né, se impõem à responsabilidade de outros seres vivos com a natureza, né. Então, isso que eu estou fazendo aqui hoje com vocês, né, já é uma das partes do nosso desafio, dos nossos desafios como pesquisadores, né, que é estimular essa mudança na população, uma conscientização de tudo isso que é necessário, né. Visto isso, né, esse desafio que nós temos aí de desenvolver novas moléculas bioativas, novos compostos, né, novos medicamentos, acontece, né, no laboratório de química farmacêutica medicinal, né. Eu trabalhei durante o meu doutorado nesse laboratório, né, trabalhando principalmente no desenvolvimento de protótipo de antibiótico, né. Então, um laboratório aí de mais ou menos 40 metros quadrados, ele é equipado com equipamentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual, né. Então, é um laboratório bem organizado, a fim de se desenvolver aí novos protótipos dentro dos 12 princípios da química verde, né. Evidentemente que muitas vezes a gente trabalha com algumas substâncias um pouco mais perigosas, e por isso, né, que a gente utiliza aí dos equipamentos de proteção individual e coletiva. Nesse laboratório, né, já foram desenvolvidos vários protótipos, né. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, de moléculas bioativas, né. Usando aquela estratégia de bioisosterismo de anéis, né, foi desenvolvida uma molécula denominada LQFM182, né. A partir dessa molécula foram desenvolvidos 15 compostos análogos, né, e esses compostos foram avaliados, né, em comparação com a produção de substâncias inflamatórias, né. Então, existem algumas substâncias que são produzidas durante a cascata inflamatória, e essa molécula, né, ela foi capaz de reduzir, né, de maneira efetiva essas citocinas que favorecem a inflamação, que chamamos de citocinas pró-inflamatórias, né. Então, tá aí, né, um protótipo que no futuro, né, pode se tornar um anti-inflamatório que pode ser comercializado também, né. Por meio da hibridação molecular, né, entre a nimesulida e a darbufelona, né, se produziu a molécula LQFM091. Essa molécula também tem o perfil, né, de reduzir estados inflamatórios. Então, é uma molécula anti-inflamatória foi produzida lá no laboratório de química farmacêutica medicinal da Universidade Federal de Goiás, né. Então, essa molécula, em comparação com a nimesulida,
tem uma atividade bem mais expressiva, né, e demonstra aí o seu perfil anti-inflamatório. O LQFM 091, né, reduz tanto aquelas citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa, né, mas também reduz o número de células inflamatórias, né, células que desencadeiam mais de estado inflamatório. E aí se comparou nesses resultados já com os medicamentos aí, por exemplo, a nimesulida, né, que é vendida, comercializada aí nos dias de hoje. Então, aí mais uma molécula produzida. Por meio da hibridação molecular entre o celecoxib e o paracetamol, se produziu o LQFM 102, né, que também tem aquele perfil anti-inflamatório. Foi utilizado nesse estudo para se comparar o efeito dessa molécula, o próprio celecoxib, né, que é um medicamento aí comercializado, e se observou, né, que essa molécula tem uma atividade anti-inflamatória bem expressiva, né. Também sobre atividade hepática, né, LQFM 102, e todas essas moléculas que eu estou falando com vocês, né, elas foram planejadas, né, com o preceito de se obedecer os 12 princípios da química verde, né. Se tem também algumas moléculas que são chamadas de aminas biogênicas. Essas aminas biogênicas, elas vão modular principalmente o sistema nervoso, né, e o LQFM também trabalhou aí, né, por meio da hibridação molecular, produzindo uma molécula, né, com essa característica da amina biogênica, para se ter aí um protótipo de um composto que fosse neuroativo, antioxidante e com uma porção anti-inflamatória. Então, tá aí a importância, né, dessa estratégia de hibridação molecular e desse planejamento, né. Pense você tomar só um medicamento em vez de você tomar 2, 3, 4, 5. Então, seria essa importância da estratégia, né. Então, aqui o LQFM 08, né, por meio da hibridação molecular junto com o BHT, se produziu o LQFM 180, né. Esse LQFM 180 está sendo estudado também, né, mas em geral ele apresenta tanto o perfil antioxidante, né, que é desejado, ele tem atividade ansiolítica e antidepressiva, né, ele não compromete a atividade motora dos indivíduos, né, essa atividade ansiolítica ela é específica para um receptor, né, então é um medicamento que tem menos efeitos colaterais futuramente, né, e foi produzido, né, a partir desse planejamento e também por meio da parte computacional e seguindo aí os princípios dessa química verde, né. Também por meio da hibridação molecular, né, foi realizada a síntese do LQFM 021, né, essa molécula aqui, que vem sendo estudada cada vez mais, né. Essa molécula aqui, em especial, ela se tem uma porção que prevê o tratamento de distúrbios cardiovasculares, uma porção dessa molécula que prevê o tratamento, a regulação das atividades inflamatórias e redução da dor, né? Então, é um composto aí com 3 perfis: tratar a doença cardiovascular, anti-inflamatória e antinociceptiva. Então, só é possível se obter, né, um composto assim a partir daquele planejamento que eu já falei com vocês. E por fim, né, a LQFM 166, né, que foi testada e planejada aí para se ter uma atividade antitumoral, né, para se fazer futuramente um tratamento daqueles casos de câncer, né. E, em especial, essa molécula, ela tem a modulação principalmente pela via da proteína P53, né, que é uma via bem estudada hoje por vários pesquisadores na área de oncologia. E aí, né, dessa maneira, de tudo isso que eu falei com vocês, desde o planejamento, desde as estratégias e tudo mais, né, se tem de maneira geral que os medicamentos têm o objetivo de melhorar a qualidade de vida de todos, né, e aumentar a sobrevida da humanidade, né. Então, a gente sabe aí que depois da Segunda Guerra Mundial se teve, né, a presença dos antibióticos e os anti-inflamatórios contribuíram essencialmente, né, para a sobrevida da humanidade.
né? Quando se tem uma maior sobrevida, um crescimento na expectativa de vida, se obtém aí melhores lucros em todos os setores, né? Se tem a mão de obra mais forte, mais viável por mais tempo, e a humanidade tende a evoluir, né? Com a contribuição de todos, principalmente num estado de saúde pleno, né? Mesmo assim, né, como eu falei com vocês, é necessário expandir, né, o portfólio dessas alternativas profiláticas, né, principalmente aí de antibióticos e anti-inflamatórios, né. Sabemos que hoje existem alguns casos de bactérias super resistentes, né, que são chamadas aí de superbactérias, e que o desenvolvimento de novos antibióticos é necessário para ontem, né, então é muito importante esse ponto. E esses novos fármacos, né, que eu apresentei para vocês, essas moléculas que foram desenvolvidas lá na Universidade Federal de Goiás, né, eles vão demorar décadas, né, para entrar no mercado farmacêutico. Como eu expliquei, né, ano passado mesmo, não teve nenhum antibiótico novo que entrou no mercado, apenas a reformulação de 2 antibióticos, né, que foram liberados para usar em novas infecções, né. Então, quanto mais a ciência andar e andar de maneira sustentável mais depressa, né, mais vai conseguir atender às demandas populacionais, né, e melhorar essa expectativa de vida. Hoje, os investimentos no Brasil, né, no mercado farmacêutico global, se comparados com o montante de recursos que os Estados Unidos colocam, né, ele vai representar apenas 6%, né? Então, o Brasil hoje é uma nação que não investe tanto no desenvolvimento de novos medicamentos, e a sua população, né, hoje necessita de muitos medicamentos, né, não só a população brasileira, mas também a população mundial, né. É uma pena que não se tem recursos, né, para esse mercado farmacêutico. E, né, o desenvolvimento sustentável, né, dessas opções terapêuticas, ele deve ser discutido e avaliado, né. Se tem poucos recursos, mas esses recursos, mesmo assim, devem ser implementados de maneira mais consciente, né. Quando eu falo de maneira consciente, eu estou tentando falar justamente daqueles 12 princípios. Então, se você emprega o recurso, planeja de maneira sustentável, você vai ter menos resíduos na natureza, você vai ter menos acidentes laboratoriais, você não vai estar tão exposto a essas substâncias tóxicas, e isso vai impactar diretamente, né, na saúde da sociedade. Então, a sociedade como um todo vai ficar mais saudável, né, nos dias, né, futuramente aí. E essa relação, né, custo-benefício, ela tem que ser discutida, né, principalmente na indústria farmacêutica, como na academia, né. Então, todas aquelas moléculas que foram desenvolvidas, né, elas tinham expectativa de atender os 12 princípios, né, mas em algumas etapas, né, se avaliou essa relação de custo-benefício, né, mas em geral, né, o desenvolvimento de novas moléculas bioativas, de novos compostos que se podem, né, tornar novos fármacos, ele é sempre vantajoso, sempre lucrativo, né, para todos, em especial para a sociedade, né. E aí, nessa química verde, né, ela busca, né, aquela química autossustentável, né. Então, esse aí é um plano futuro também, que a química verde um dia almeja chegar, né. A química verde, cada vez mais, ela está sendo mais discutida, mais apresentada, né. Se você procurar em alguns livros aí de história, você vai ver que realmente é considerada aí um conceito novo, né, mas um conceito muito importante. Lá no Laboratório de Química Farmacêutica Medicinal, né, fica lá na Faculdade de Farmácia da UFG, trabalha esse pessoal, né, aqui. Todos nós, né, que trabalhamos lá, somos orientados pelo professor Ricardo Menegatti, né. De antemão, quero agradecer já ao grupo e o professor Ricardo, né, pelo apoio, pela pesquisa e pelo material também. E, né, se vocês interessarem aí no futuro, né, participar do desenvolvimento de novas moléculas, né, o laboratório está sempre de portas abertas, né. Então, venham pesquisar, venham participar, né, que é uma área muito interessante, né, que eu gostei muito, que eu desenvolvi minha tese de doutorado. No mais, eu quero agradecer a vocês, né, pela atenção, agradecer aí o pessoal, a organização, né, a comissão organizadora dessa Feira de Ciências, em especial o professor Júlio César, né, por ter lembrado do meu nome, né, fiquei muito feliz.
E é isso, pessoal, tá aqui meu contato, né? Estou disposta, né, a parcerias, né, a conversar, tirarem dúvidas, né? Podem mandar e-mail, podem mandar mensagem. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que possamos falar mais sobre química verde no futuro. E é isso. Muito obrigada pela atenção e até logo.